Oi, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Então, como eu falei para vocês, né, hoje pela manhã teve uma instabilidade aí da minha internet, eu não consegui estar presente com vocês, mas estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando que esse conteúdo de hoje, ele é referente ao conteúdo da quarta-feira passada, tendo em vista que foi um feriado, e a gente precisa, de certa forma, dar continuidade a esse conteúdo, certo? Então, o conteúdo que a gente vai abordar hoje é sobre convulsão. E aí, dentro disso, o que é o processo de convulsão dentro do meu paciente? A convulsão, ela é justamente essa desordem elétrica que acontece de forma involuntária, certo? Aonde ela acontece aí de forma repentina, certo? Aonde pode ser caracterizado por uma perda de consciência. Como a gente falou na semana passada, né, eu tenho que analisar esse paciente, porque esse paciente ele pode dar indícios que começou com a vertigem, né, ou até mesmo com desmaio, mas também ele pode estar me dando subsídios que pode também ter um processo de convulsão presente. Que isso ele está de acordo não só com aquele paciente epilético, certo? Mas porventura também por a questão de desordem que está acontecendo de forma sistêmica, né? Ela também é considerada pela perda da consciência, né, acompanhada aí com contrações musculares involuntárias, certo? E quando a gente fala dessas questões involuntárias, a gente tem que compreender sobre o seguinte, que essas convulsões, essas contrações, elas acontecem de forma bem violenta, né? É por isso que eu falei para vocês. Dentro desse cortejo, a gente não pode, de certa forma, colocar a nossa mão dentro para puxar a língua, justamente pela aquela questão de eu tentar compreender que está tendo movimentos involuntários, certo? Ela é considerada uma manifestação temporária, né, onde é de um fenômeno eletrofisiológico que é considerado anormal, né, no cérebro, que resulta em uma sincronização anormal de uma atividade eletrônica neuroclonal, certo? Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender o que é que está acontecendo de forma fisiológica dentro desse cérebro e dentro dessa atividade elétrica. Está tendo muita atividade elétrica além do que a gente espera, por isso que é considerada anormal. E diante da sinapse, ela não está conseguindo receber e nem mandar informações de um neurônio para outro, certo? Ela pode ser considerada, né, que pode provocar essas questões de movimentos involuntários, de forma desordenada, aonde muitas das vezes são conhecidos também por espasmos, né, que geralmente é acompanhada também pela falta de consciência, certo? Nós temos as causas que podem estar associadas a ela, que são a epilepsia, tumores cerebrais, malformação vascular cerebral, temos a febre, temos as infecções no cérebro, temos lesões na cabeça, o abuso de droga ou álcool, como também temos a questão também de redução sanguínea no cérebro. O que é que está acontecendo? Está chegando pouca, além de pouca oxigenação, também está chegando pouco fluxo sanguíneo até o cérebro, certo? Dentro disso, quais são os sinais que devem preceder dentro dessa convulsão? Gritos, visão turva e alucinações visuais. Isso é o que o paciente ele vai te apresentar. Dentro da convulsão, eu preciso também trazer algo para vocês sobre o seguinte, que dentro da convulsão, ela se caracteriza aí, é, incluindo três tipos de convulsão. Nós temos as convulsões tônicas, né, que são chamadas de convulsões de grande mal. Nós temos as convulsões clônicas, que é onde eu tenho essa parte de espasmos rítmicos, que são sustentados pelo corpo após o músculo se enrijecer. E temos as convulsões também,
que ele vai enrijecer os membros, né, não só inferior, mas superiores. Dentro disso, nós temos também elas que são consideradas atônicas, que envolve toda a perda tônica do músculo, certo? Ou seja, quando o paciente está tendo essa convulsão, ele está tendo essa perda total. Então, quando está tendo essa perda total, o que é que está acontecendo? Ele está tendo essa perda de forma geral do músculo, certo? E dentro disso, nós temos que entender que a maioria dos tipos de convulsão elas são de forma generalizada, né? E que envolve toda essa parte de contrações musculares anormais, ok? Dentro disso, nós temos os sinais que o paciente pode apresentar. Quais são os sinais que o paciente pode vir apresentar? Perda de consciência, enrijecimento muscular, como foi falado aqui anteriormente, as contrações involuntárias, dificuldade para respirar. Por isso, quando o paciente ele tem a cair, né, em contração involuntárias, a gente vai prevenir justamente essa cervical do paciente para que a gente não tenha possíveis sequelas futuras. A gente consegue também ter a abertura das vias aéreas justamente para que eu possa ofertar de uma melhor probabilidade essa questão de respiração para esse paciente, né? Tem essa perda de esfínteres, né? Que é justamente o paciente ele não consegue ter controle das suas eliminações fisiológicas, né? Tem a questão de cialorreia e tem uma cianose, que a cianose é justamente um indicativo que está chegando pouco oxigênio no meu cérebro, ou também está chegando pouca quantidade de sangue também, certo? E aí eu trago aqui para vocês essa crise convulsiva e eu trago umas imagens para vocês terem noção de como é o paciente ele pode apresentar essas crises convulsivas. Lembrando que dentro da crise convulsiva, vale ressaltar que ela não acontece só na parte adulta, ela pode acontecer também em crianças, certo? E aí nós temos essa questão de tônicas, certo? Como eu falei para vocês, que a gente está tendo essa perda total aí dos movimentos, né? Mesmo sendo de formas involuntárias. Quando é criança ou neonato, a gente tem que observar essa questão da desordem elétrica do cérebro, o que é que está vindo a influenciar, se está tendo como base alguma sustentação de probabilidade de acionar esse problema. Ou seja, o paciente está tendo febre, né, que chega a ser hiperperexia, que está influenciando esse processo, ou o próprio paciente está tendo como base outra patologia. Então, tudo isso a gente tem que avaliar dentro desse processo. O que é que não deve ser feito? Não posso impedir os movimentos, eu tenho que deixar realmente esses movimentos acontecer. Não é indicado jogar água ou bater no rosto, não tem de abrir a boca da vítima, como eu falei para vocês. Não colocar objeto entre os dentes e nem puxar essa língua, e nem apertar bebidas e também nem medicamentos, certo? Quando a gente faz isso, a gente tem que deixar que a convulsão acabe, né? E dentro disso a gente vai o quê? Proteger essa vítima, afastar os objetos que possam causar ferimentos, proteger a cabeça justamente contra impactos para que eu não tenha uma lesão nessa cervical. De certa forma, eu posso abrir essas vias aéreas com a técnica de Dow Trust, que é justamente para me ofertar ter uma maior oferta de O2 para esse paciente. Lateralizar esse paciente em caso de salivação excessiva, e isso é ideal, certo? E esperar esse paciente ele retornar dessa sessão. Dentro disso, eu tenho que afastar também as roupas, retirar o objeto, se for o caso, afastar os curiosos. Quando a gente faz isso aqui, a gente está falando sobre a avaliação primária, dentro de lá que a gente vai fazer todo aquele preparo. Afastar curiosos, acionar aí a questão do SAMU, ligar, né, para que ele venha com antecedência o mais rápido possível, justamente para que me dê suporte durante esse processo, né? Porque eu não sei como esse paciente ele vai evoluir diante da situação, proteger realmente a cervical, avaliar realmente se esse paciente ele precisa abrir essa avaliação primária que a gente tem em relação de trauma. E aí eu trago aqui o estado, né, onde a gente consegue fazer todo esse percurso.
né, com os curiosos, e aí a gente consegue analisar com o paciente o que é que eu devo fazer, o passo a passo, né? Lembrando que quando a gente fica na cabeça minha, como eu falei para vocês, cabeça minha é quem realmente gerencia todo o processo. Então, ele vai dar instruções aos demais para justamente cronometrar esse tempo de convulsão, né? Então, a gente vai cronometrar 1 minuto para saber quantas convulsões está tendo, né? Estão tendo 3 convulsões em menos de 1 minuto. Então, isso me dá indícios que esse paciente ele vai me tornar um paciente grave porque está tendo muita convulsão, com um tempo muito curto e muito perto uma da outra, certo? Por isso a importância do SAMU nesse processo aqui. E aí nós temos o estado do pós-compulsivo, que é justamente a pessoa ela fica confusa, é uma pessoa que fica desorientada, ela não consegue ter uma direção correta, ela precisa de uma ajuda para deambular, porque ela fica com a deambulação prejudicada justamente por essa contração involuntária. Aqui a gente também tem que realizar a avaliação primária, justamente para avaliar esse paciente, como é que ele está, se ele está orientado, verbalizando, se está consciente, realizar o pulso para ver a verificação desse pulso, para a gente ver essa questão de estabilização da vítima. A questão do RCP, a gente só realiza, como a gente sabe, após essa avaliação. Se o paciente, eu fiz o cronômetro desse paciente, está tendo convulsões muito perto uma da outra, o tempo está sendo muito curto. Subentende-se que temos que fazer a avaliação primária. Então, dentro da avaliação primária, o paciente não respondeu, não está tendo pulso, né? Não está tendo respiração, o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar, sim, o processo de RCP, né? 30 compressões para 2 ventilações durante 5 ciclos, né? Em relação a sangramentos, conter esse sangramento, que é justamente a gente vai ter que abrir o protocolo de XAPCDE, providenciar o transporte, que é algo que deve já ter sido chamado desde o início. Quando a gente fala sobre o protocolo de RCP, né, a gente tem o XAPCDE, que X, hemorragias sanguinolentas, A, vias aéreas, B, boa ventilação, C, circulação, D, estado neurológico desse paciente e exposição do paciente, certo? E aí, atenção. Se a duração da convulsão for maior que 8 minutos, eu já tenho que estar com um olhar específico nesse paciente, porque ele vai rebaixar. Se houver suspeita de trauma de cabeça, tenho que fazer o trautrust justamente para eu prevenir isso aí. Se é uma gestante, é outra preocupação, porque eu tenho que ter outra técnica, que é aquela que eu ensinei a vocês em sala de aula, quando a gente tem que fazer essa questão de abertura de protocolos, dificuldade respiratória, consciência rebaixada. Então, tudo isso vai fazer parte da tua avaliação primária. Tudo, a partir da avaliação primária, eu tenho que compreender que esse paciente ele vai me dar subsídios que está rebaixando, certo? Então, pessoal, nossa aula hoje é uma aula mais curta, né? Mas ela precisava ser dada para vocês. E aí aqui eu deixo, né, a aula gravada. Vou deixar disponível lá no, no- na plataforma de vocês, com o linkzinho. Quando vocês abrirem o linkzinho, vocês vão só abrir o link e vocês vão conseguir ir diretamente esse vídeo, certo?